acontecendo no decorrer da história. Então, tudo que os apóstolos fizeram, todos os lugares que eles passaram, tudo que eles presenciaram, tudo que aconteceu, teve a participação do Espírito Santo de Deus. Então, por esse motivo, também é conhecido como Atos do Espírito Santo. Então, nós vamos avançar mais um pouco para que possamos finalizar o livro de Atos e partir também para as outras cartas paulinas. Eu creio que esse ano ainda nós estaremos fechando o Novo Testamento, lendo todo ele e comentando versículo por versículo. Claro que de uma forma bem rápida, porque não temos condições de explorar cada verbo, cada palavra, cada texto e cada contexto dos evangelhos, visto que tamanho é o conteúdo que cada um deles nos traz. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 27. Vou ler rapidamente até o 31, que foi onde o pastor parou. É só para que eu consiga contextualizar o assunto. 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Então, mais uma vez, nós vimos aqui o apóstolo Paulo tendo problemas seríssimos devido à exposição do evangelho do Senhor. Existia essa diferença entre os judeus, os gentios e os judeus convertidos. Então, os judeus ainda não aceitavam, e até hoje não aceitam, que Jesus Cristo é Deus e que ele seja o Filho de Deus. Para eles, Jesus era como qualquer um outro profeta, como Abraão, como Isaac ou como Jacó. Então, o maior motivo da não aceitação de Paulo e da pregação do Evangelho era por causa deste motivo, que eles não entendiam que Jesus Cristo era o Messias tão esperado, anunciado desde Gênesis até Apocalipse. Por causa que eles esperavam um Messias 100% político. Eles esperavam, como era profetizado, que aquele que descendesse de Davi assentaria no trono, mas não um trono terreno. O ministério de Jesus foi todo pautado no âmbito espiritual. Então eles esperavam que quando Jesus nascesse, que ele reinasse como Davi reinou, que ele batalhasse, que ele guerreasse, que ele juntasse um exército de homens e pudesse vencer as guerras. Mas não foi dessa forma o ministério de Jesus. Ele veio implantar o reino de Deus na terra, não o reino terreno, como era o reinado de Davi. Então, por esse motivo que os judeus não aceitavam Jesus como Messias, como Filho de Deus. Eles esperavam que Jesus viesse para tirar o povo da escravidão romana, para que pudesse acabar com todos os problemas políticos que existiam naquela época. E Jesus não se importava muito com essas situações. Então, por isso que eles brigavam tanto e perseguiam tanto o apóstolo Paulo. 28, eles gritavam: israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Então eles acusavam Paulo de pregar contra tudo aquilo que eles haviam aprendido. Os irmãos aí que estão acompanhando a leitura do Antigo Testamento entende muito bem quando eles falam sobre a lei, que Paulo se ensinava contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Que lugar? Lugar de adoração.
Então, quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vimos que a lei, os costumes, as tradições, as festas, até hoje muitos judeus ainda fazem e se comportam dessa maneira. E no tempo de Paulo não era diferente, porque ainda hoje nós temos judeus convertidos, que acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus, que acreditam que Jesus veio sim à terra, que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. E nós temos judeus que não acreditam em Jesus da forma que nós acreditamos. Eles ainda esperam a promessa, eles ainda esperam Jesus vir à terra para que venha se cumprir o que Deus prometeu na antiga aliança. Então, por esse motivo que eles não aceitavam que Paulo pregasse sobre Jesus. Por esse motivo que o evangelho que era pregado por Paulo não era aceito por grande parte dos judeus não convertidos. E até alguns judeus que se convertiam tinham algumas dúvidas acerca da circuncisão, acerca das festas, acerca de guardar ou não guardar o sábado, porque ainda eles estavam presos à lei. Eles estavam ainda acostumados a prestar culto ao Senhor, ao Deus de Israel, da forma que os nossos pais, que os nossos antepassados prestavam. E se os irmãos lembrarem, o próprio Saulo, antes de virar Paulo, ele também acreditava da mesma forma que esses judeus. Por isso que ele perseguia os cristãos. Por isso que ele mandava prender os cristãos. Por isso que ele não aceitava que os discípulos pregassem o evangelho. Até que Jesus teve um encontro com ele e se revelou a ele como o próprio Filho de Deus. E aí as escamas dos olhos de Paulo caiu e ele pôde ver, entender qual era a verdade acerca de Jesus Cristo. E Paulo, tendo agora essa revelação, ele tenta passar isso para os outros irmãos. Esse é o segredo do evangelho. É para isso que Jesus Cristo nos salvou, nos transformou, nos traz para a sua casa para aprendermos da sua palavra, para que nós possamos passar isso para os outros irmãos. Para aqueles irmãos que estão lá fora, para aqueles irmãos que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou aqueles que conhecem e têm dúvidas, aqueles que estão envolvidos com outras religiões, que não irão levá-los a lugar algum. Então, o fato de Jesus ter nos salvado, ter nos transformado, ter colocado em nós o conhecimento acerca dele, é para que nós possamos transmitir esse conhecimento às outras pessoas. De forma alguma podemos ficar para nós somente esse conhecimento, mas nós precisamos dizer para as pessoas que existe um Jesus que é capaz de libertá-los de todos os problemas que eles possam ter, todas as prisões. Então esses judeus, eles estavam presos na religiosidade. Eles não aceitavam Jesus Cristo como Messias e nem o Evangelho como a verdade que liberta, a verdade absoluta. Então ele dizia que este homem, Paulo, ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele faz entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Porque o templo não poderia ser acessado por qualquer pessoa. Eles tinham uma parte reservada antes de entrar no templo para os gentios, para as mulheres e para as pessoas que não fossem judeus. E Paulo, ele entrava no templo e trazia com ele pessoas que iam o acompanhando e adentrando ao templo. Então, eles acusavam Paulo de ter profanado o templo, o santo templo do Senhor, que era o templo onde eles ainda entendiam que a forma de adorar ainda era a forma que eles adoravam no Antigo Testamento, na Antiga Aliança.
A palavra de Deus nos diz que quando Jesus, lá na cruz do Calvário, gritou ao Pai que estava consumado, que a morte, que o propósito de Jesus havia sido concluído aqui na terra, e ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu me rendo ao Senhor. Então o véu do templo se rasga de cima a baixo. E ali simbolizando agora um livre acesso de todos os homens até Deus. Porque o que era o véu? O véu era o que separava o lugar santo do lugar santíssimo, do santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança e onde a presença de Deus se manifestava entre os querubins, que estava ali, que foi moldado em cima da Arca da Aliança. E ali somente os sacerdotes poderiam entrar em um determinado momento estipulado por Deus. E ali Deus falava com o sacerdote e ele transmitia o recado para o povo. E ali existia uma cortina muito grossa, era um tecido quase de uma espessura de 2 ou 3 dedos, era esse tecido. E ele se rasgou de cima para baixo, simbolizando que nenhum homem poderia ter cometido tal feito. Para que não ficasse dizendo que foi homem que rasgou. Então Deus o rasgou de cima para baixo, para que ficasse claro que foi o próprio Deus que descortinou aquilo, demonstrando que agora todos os homens teriam livre acesso ao Pai. Que nós não precisamos mais de intermediadores entre Deus e o homem. A palavra de Deus fala que só existe um que é capaz de intermediar entre Deus e os homens. E esse um é Jesus Cristo. Não precisamos mais de imagens, não precisamos matar animais, não precisamos de mandar recado para ninguém. Nós podemos agora entrar na presença do Senhor a hora que nós quisermos, da forma que nós quisermos e o tempo que nós quisermos, porque o véu do templo se rasgou e agora nós temos livre acesso ao Pai. Agora em Jesus não há grego, não há livres, não há bárbaros, não há escravos. Todos têm livre acesso ao Pai. Isso foi garantido através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A morte de Jesus simboliza a totalidade do sacrifício para Deus. Jesus Cristo conseguiu satisfazer a Deus através do seu sacrifício e Deus nos deu livre acesso a Ele através de Jesus Cristo. Era isso que os judeus não entendiam e não entendem até hoje. Então eles acusaram Paulo de estar profanando o templo, levando pessoas que não eram judeus para entrar e adorar ao Senhor. Então Paulo, ele se defende ao ser acusado de profanar o templo, por pregar a Cristo para os judeus. Então, para os judeus, Jesus era um homem como qualquer outro. Então, adorar a Jesus era a mesma coisa que adorar a Moisés. Era a mesma coisa que adorar a Abraão. Eles não compreendiam que Jesus era o próprio Senhor e que agora nós somos livres para adorá-lo. Eles não entendiam isso. Então, para eles era blasfêmia adorar a Jesus. Porque assim como muitas outras religiões, tem Jesus como um profeta poderoso, sim. Eles não negam a existência de Jesus, mas eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. E outros não acreditam que Jesus ressuscitou. Então, por isso que nós temos aí muitas diversidades de religiões. Porque eles acreditam na veracidade da palavra, outros acreditam que Jesus realmente veio, outros não acreditam que Jesus nasceu de Maria da forma como a palavra de Deus fala, que ele foi concebido pelo próprio Espírito Santo, sem ter intervenção de homem algum. Por isso há aí muitas religiões, seitas, e muitas igrejas que distorcem a palavra do Senhor. Então, nós conseguimos entender também aqui nesse capítulo, que Paulo, independente das lutas, das perseguições, do sofrimento que ele passava, ele nunca deixou de perseverar na fé.
Mesmo sendo preso, sendo chicoteado, apanhando, ele nunca deixou de perseverar na fé. Isso serve para nós como exemplo, porque nós vamos, sim, vez ou outra, sofrer perseguições, retaliações, desconfianças. Pessoas vão colocar em xeque a nossa fé em Deus, a nossa confiança no Senhor. Mas nós não podemos desanimar e deixar de servir a Deus por isso. Isso tem que servir de motivo para continuarmos servindo a Deus, independente do que acontecer conosco. 29. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trofimo na cidade com Paulo e julgavam que Paulo o tinham introduzido no templo. Então, Paulo e Trofimo entraram no templo. E esse Trofimo, ele não era judeu, ele era gentio. Então, ele não poderia entrar no templo de acordo com a concepção dos judeus. 30. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Então, agora, para eles, tinham resolvido aquele problema. Tiramos aquele que profanava o templo do Senhor. Tiramos aquele que profanava o nome do Senhor, e ainda mais dentro do templo do Senhor, que era um lugar santo. Que era um lugar que eles entendiam que nem todos poderiam adentrar, nem todos poderiam pisar. Visto que isso já não existe mais nos nossos dias. 31. Tentando eles matá-lo. Matar quem? Matar Paulo. Chegaram notícia ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Mais uma vez, um grande tumulto aconteceu por causa da pregação do Evangelho. Por causa que todas as vezes que o Evangelho é exposto, ele também expõe os erros, ele também expõe os pecados, ele também expõe as fraquezas das pessoas. E através da exposição do Evangelho, ele expõe que o homem precisa de Jesus Cristo. Que o homem sem Jesus, ele não é nada. Que o homem sem Jesus, ele não pode chegar em lugar algum. Então, através de conseguir enxergar isso em Paulo e nas suas pregações, isso deixava as pessoas muito nervosas. 32. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais, soldados, e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. Então, eles meio que ficavam com medo, duvidosos, sem saber se o que eles estavam fazendo era certo ou se era errado. Muitos iam na onda um dos outros. Viam que as pessoas estavam fazendo e iam fazer também. Se eles tivessem 100% de certeza de que tudo que Paulo falava era errado, de que tudo que Paulo pregava era errado, de que Paulo ia entrar no templo acompanhado de uma pessoa que não fosse judeu, era errado, eles não teriam parado de espancar Paulo quando a polícia chegou. Então, quando eles viram o comandante e seus soldados, eles pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, 33, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Todas as vezes que eram questionado o motivo pelo qual Paulo estava sendo preso, ou porque Paulo estava sendo espancado, ou porque Paulo estava sendo motivo de não querer ouvir, de não querer dar crédito, eles não sabiam explicar. Da mesma forma, se os irmãos lembrarem, quando Jesus foi crucificado, foi preso, eles não acharam motivo para acusar Jesus. Eles não tinham algo para dizer, porque quando um ladrão é pego, ele fala, não, ele roubou. Ah, pegou ele assassinando, ele assassinou. E aí tem uma acusação contra aquela pessoa. Contra Paulo, eles não tinham uma acusação.
Porque eles tratavam Paulo e tratavam Jesus dentro das leis da religião. E as leis da religião não tinham nada a ver com as leis estaduais, com as leis locais. Porque o que o imperador esperava? O que os soldados esperavam? Alguém dizer, não, Paulo entrou aqui chutando tudo, quebrou o templo, bateu no sacerdote. Mas não, eles não sabiam. Um falava uma coisa, outro falava outra, e ficava aquela confusão, né? Olha aí no versículo 34. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ou seja, vamos tirar Paulo daqui, do meio dessa confusão, porque se não tem motivo, um fala uma coisa, outro fala outra, querem espancá-lo, querem matá-lo, então, por segurança, vamos tirar Paulo daqui. Levaram Paulo, porque os soldados, eles trabalham de acordo com a lei. Eles não chegam resolvendo as questões de acordo com o que um fala, o que o outro fala. Se você chegar num determinado local, tiver acontecido alguma coisa, se você conversar com 10 pessoas, cada uma vai falar uma coisa diferente. Cada uma vai relatar uma coisa diferente. Então, o que a polícia faz? Ela pega todas essas testemunhas e eles vão analisar o caso para ver se chega a um veredito. Então, agora eles retiram Paulo e levam Paulo para um lugar seguro. 35. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando, acabe com ele. Queriam matar Paulo de qualquer forma, porque eles consideravam que Paulo havia profanado o templo, profanado a lei e o nome de Deus. Só que, para as leis estaduais, como que eles iriam julgar Paulo? Ah, Paulo profanou o templo. O que é isso perante a lei dos homens? Nada. Ah, Jesus diz que é rei dos reis, senhor dos senhores. Para os judeus isso era um escândalo. Mas para Nero, para o imperador, o que ele iria fazer? Como a multidão cada vez era maior, pedindo para que matassem Jesus, crucificassem Jesus, ele foi pela pressão do povo. Porque ele não tinha um motivo para condenar Jesus, assim como eles não têm um motivo para condenar Paulo. Versículo 37. Agora Paulo começa, ele pede agora uma oportunidade para se defender das acusações, nem acusações tinha, né? Da confusão que aquele pessoal arrumou ali, devido eles entenderem que Paulo tinha profanado o templo do Senhor. 37. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Então, quando Paulo começa a falar, o povo começa a ver que Paulo fala a mesma língua deles. E aí o povo se interessa em saber o que Paulo tinha para dizer. 22. Paulo começa o seu discurso. Irmãos e pais, ouça agora a minha defesa. Quando ouviram que ele falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio.
Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Por que Paulo agora ele cita Gamaliel? Porque todos os judeus, todos os moradores, sabiam quem era Gamaliel. E sabiam da importância que tinha alguém ter estudado com Gamaliel. E agora eles veem que Paulo se declara judeu, que Paulo fala a mesma língua deles, e que ainda mais Paulo estudou com Gamaliel. Se os irmãos abram suas Bíblias e volta lá em Atos 5:34. Coloca para mim, por favor, Jéssica. Atos 5:34. Aqui, diz: mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo. Então aqui ele deixa claro quem era Gamaliel. Ele era mestre da lei e respeitado por todo o povo. Então ele não era só respeitado por judeus ou por gentios. Todos sabiam quem era Gamaliel e o respeitava. E quando Paulo fala a linguagem do povo, quando Paulo cita Gamaliel, quando Paulo fala que ele nasceu em Tarso, agora ele consegue atrair a atenção das pessoas, porque até então, e até nos dias de hoje, em alguns momentos da história do cristianismo, eles entendiam que o cristianismo, a religião, era só para as pessoas pobres, pessoas de classe baixa, pessoas miseráveis, pessoas que não tinham conhecimento. Eles imaginavam que através da explanação das Escrituras era feita uma lavagem cerebral nas pessoas e elas eram convencidas das coisas, das questões bíblicas, das questões religiosas. E agora eles veem que Paulo é uma pessoa importante, que Paulo é uma pessoa culta, que Paulo é um homem de dupla cidadania, que Paulo ele não foi convencido porque ele era leigo, mas que Paulo verdadeiramente entendeu quem era Jesus Cristo e qual o poder que o Evangelho tinha através de Jesus Cristo para transformar a vida das pessoas. Então agora eles ficam em silêncio e aí eles interessam em ouvir Paulo, porque eles veem que Paulo não é um qualquer, não é um Zé Ninguém. E Paulo verdadeiramente sabia o que ele estava dizendo, ainda mais por ser alguém que foi instruído aos pés de Gamaliel. Quem estudou com Gamaliel, irmãos, é como se alguém que se formou nas melhores faculdades que existem no Brasil hoje. Eu nem sei mais quais são. As faculdades mudaram tanto por causa dessa questão de partidarismo. Nós vamos citar uma, a UFMG, por exemplo, aqui de Minas Gerais, que é uma faculdade difícil, né, de se acessar devido ao nível do vestibular. Vou citar ela porque é a que está mais próximo de nós e é a que nós temos conhecimento. Poderia citar Harvard, lá dos Estados Unidos, uma das melhores faculdades que existe, mas aqueles que esteve com Gamaliel, eles eram comparados àqueles que estivessem estudado nas melhores faculdades daquela época. Então, agora eles fazem silêncio e resolvem ouvir Paulo. Versículo 4. Aí ele começa agora a contar a sua história e a explicar para aquelas pessoas como que aconteceu a sua conversão. E por que ele passou de perseguidor como eles para perseguido. Ele começa agora a mostrar para aquelas pessoas que ele também era igual a eles. Por isso que é muito importante o nosso testemunho, por isso que é muito importante nós contarmos para as pessoas como e o que Cristo faz na nossa vida e através dela. Por isso que eu digo para os irmãos que nos nossos assuntos nós temos que trazer Deus para Ele. Não podemos de forma alguma ficar
30, 40, 50 minutos conversando com alguém, seja no telefone, nas redes sociais, na rua, e não trazer Jesus para os nossos assuntos. Porque através da explanação da palavra, através do testemunho, quantas pessoas, irmãos, já se converteram através do meu testemunho? Quantas pessoas, ao evangelizar nas favelas, nas bocas, quantas vezes eu peguei os jovens ali, debuiando droga nas mãos, e eu contava para ele o que Jesus fez na minha vida, e eles, em lágrimas, se converterem aos pés do Senhor, através de um testemunho, através daquilo que você compreendeu sobre Jesus. Vez ou outra, Paulo fazia isso. E tudo que a Bíblia deixa escrito é para nós usarmos como exemplo de vida, antes e depois de Cristo. Então, Paulo agora no versículo 3, ele começa, no versículo 4, ele começa a falar acerca da sua conversão. Persegui os seguidores deste caminho. Ele sempre falava sobre o caminho, né? Ele chamava os cristãos de seguidores do caminho, que eram aqueles que seguiam a Jesus, até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Deles cheguei a obter carta para seus irmãos em Damasco, e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. Então Paulo está dizendo que ele tinha autorização das maiores autoridades do sinédrio para perseguir os cristãos. Ele não ia fazer nada da sua cabeça, porque esses mesmos que lá do versículo 27 vieram acusando Paulo de profanar o templo, acusando Paulo de pecar contra Deus, né? Esses mesmos foi os que autorizaram Paulo a perseguir os cristãos, que agora Paulo passou para o outro lado, de perseguidor para ser perseguido. Versículo 6. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Então uma coisa que nos deixa muito tranquilo, irmão, quando nós vimos Paulo dizer isso, porque não é contra nós que as pessoas lutam. Não é a você que eles estão perseguindo. Não é a você que eles estão acusando. É o próprio Cristo. Então, quando alguém se levanta contra um cristão, contra um crente, por causa de qualquer coisa, eles estão se levantando contra o próprio Senhor. E é o próprio Senhor que eles terão que se justificar um dia. É para o próprio Deus que eles terão que se explicar um dia. Porque todos irão se apresentar perante o Senhor um dia. Quer queira o mundo, quer não queira, Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja e todos vão se apresentar perante o Senhor um dia. Isso é uma verdade irrefutável. E Jesus, olha quem disse isso, não foi Paulo, foi o próprio Jesus. Ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Desde a morte de Estevão, Paulo estava lá. E a palavra de Deus diz que ele consentiu com a morte de Estevão e com o seu apedrejamento. Ele não participou, mas ele consentiu. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levanta-se, entre em Damasco, onde será dito o que você deve fazer. Versículo 11. Os que estavam comigo me levantaram pela mão, porque estava cego, e me levaram até Damasco, porque o resplendor da luz tinha me deixado cego. Isso é Paulo contando o seu testemunho para aqueles que queriam o matar. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me
e pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Então Deus enviou Ananias. Ananias foi visitar Saulo e orou por ele, ele foi curado. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus do nosso antepassado escolheu para conhecer a sua vontade e ver o justo e ouvir a palavra da sua boca. Você será testemunha dele e a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levanta-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então, é uma condição para que a pessoa esteja apta para dar continuidade ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Levantar-se, ou seja, colocar-se em posição, ser batizado e lavar os seus pecados invocando o nome do Senhor. Ou seja, o batismo não lava pecado. O batismo não purifica pecado. O batismo simplesmente é uma confissão publicamente de que agora você morreu para o mundo e viveu para Cristo. Ao você descer as águas, simboliza um sepultamento. Você está sendo enterrado. E ao levantar das águas, você está ressuscitando como uma nova criatura para servir ao Senhor. E é através do invocar o nome do Senhor. Como que se invoca o nome do Senhor? Nas orações, na palavra de Deus. E aí sim você alcançará o perdão dos seus pecados. Batismo não perdoa pecado. Batismo é uma confissão pública de que você está morrendo para o mundo e está ressuscitando para Cristo. Então todos que estiverem lá no dia do batismo no Templo Central, que geralmente tem lá entre 500, 600, 700 pessoas, fora que o batismo é transmitido nas redes sociais. Então, todos que te vê descendo as águas, entende que agora você não é mais uma pessoa mundana, que a partir dali os seus comportamentos esperam-se que eles mudem. Mas é automático? Não, ninguém sai dali transformado, não é uma mágica, não é magia, o batismo não é magia. Depende do seu esforço agora, de se empenhar na leitura da palavra do Senhor, continuar invocando o nome do Senhor, e aí sim, você terá o perdão dos seus pecados. 17. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, e vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Então Jesus já sabia. Paulo sabia, porque ele perseguia os cristãos. E ele, em momento algum, imaginou que por ele ser cristão, ele iria sofrer menos perseguições. Muito pelo contrário. Paulo foi um dos que mais sofreu devido ao amor ao Evangelho. Isso não muda, viu, irmãos? Sempre vai existir perseguição contra os cristãos. Existe até hoje. Em alguns países maiores do que no Brasil. Mas no Brasil também existe muita perseguição aos cristãos, boicotes e muitas outras coisas. 19. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que crescem em ti. Quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que os matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. Paulo está dizendo para Jesus o seguinte, que ele entendia que ele era um dos mais importantes que perseguiam os cristãos. Ele dizia: Jesus, agora como que eu vou fazer? Sendo que quando Estevão foi morto, eu estava lá. Eu vi, eu não fiz nada. Eu consenti com a morte dele. Eu fui um dos que segurei a roupa daqueles que os matavam. Como que eu vou pregar o evangelho em Jerusalém, entre os judeus,
sendo que eu sou conhecido deles, eu tenho ordem deles para prender, para matar, para açoitar. E agora como que eu vou pregar? E Jesus fala, não, eu vou te enviar aos gentios. E aí Paulo começa a pregar o evangelho aos gentios, mas isso não impede dele ser perseguido. Então aqui, rapidamente, Paulo conta o seu testemunho para aquelas pessoas que o perseguiam e que tentavam matá-lo. Tá? E aqui continua, 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Ficaram revoltados. Não aceitaram e não entenderam o discurso de Paulo. 23. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira ao ar. Estavam protestando, arrancando suas capas, jogando poeira para o alto. Era um verdadeiro alvoroço que estava acontecendo ali por causa do que Paulo tinha feito. Não só agora, mas durante todo o seu ministério. Entenda os irmãos que nós já estamos aqui chegando no fim do livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Então, tudo que Paulo fez, por tudo que Paulo passou, veio à memória dessas pessoas, por isso tamanha revolta, principalmente por ele ter adentrado ao templo com uma pessoa que não era judia, que não era judeu. Tá? Esse foi um dos maiores motivos pelo qual o povo se revoltou com Paulo aqui, nesse momento. Mas, se os irmãos verem, durante todo o ministério de Paulo, ele vinha sofrendo perseguições, apedrejamentos, prisões e muitas outras coisas devido a ele pregar o evangelho. Então, o maior motivo pelo qual tudo isso acontecia era por causa dos judeus não convertidos, que não aceitavam Jesus Cristo como Senhor, que não aceitava que Jesus tinha poder para perdoar pecados, que não aceitava que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, esse era um dos maiores motivos pelo qual eles perseguiam Paulo. 24. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Até agora, eles não entendiam por que o povo queria matar Paulo. Porque eram duas coisas distintas. Não tinha nada a ver com a lei, com as leis dos homens, tá? Então, se eles pegassem lá as leis, sentassem lá todos os delegados, ministros, e olhassem as leis, eles não iam achar nada para acusar Paulo. Porque Paulo não infringia nenhuma lei romana, ele infringia as leis judaicas, as leis do cristianismo, tá? E esse açoite, irmãos, eles usavam o mesmo chicote que eles chicotearam Jesus. Era um chicote chamado azorrague. Ele tinha 5 cordas, e na ponta de cada corda eles amarravam pedaços de osso, bolinhas de ferro, prego, qualquer coisa que eles achassem que pudesse ferir a pessoa, eles amarravam na ponta desse chicote. Segundo os historiadores e alguns estudiosos, cada vez que o chicote batia nas costas de alguém, ele grudava, e quando ele era puxado, gramas de carne se soltava e voava pelo ar. Então era esse o martírio que eles queriam dar a Paulo. E foi o que aconteceu com Jesus, que também, segundo os historiadores, ele levou mais de 300 chicotadas nas costas. Então imagina, né? Tudo isso por quê? Por amor a nós. Nem motivo para isso eles tinham. 25. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ele estava: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Então agora eles vão se ver em dificuldade, porque de forma alguma eles poderiam fazer qualquer coisa com o cidadão romano se ele antes não tivesse sido condenado. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que vais fazer?
este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Deixa só eu achar uma anotação que eu fiz aqui. Tá. Por que o soldado disse isso? Porque durante o reinado de Cláudio, imperador Cláudio, era dado a liberdade aos soldados romanos de comprar a cidadania romana. Eles tinham esse direito, só os soldados romanos. Tá? E era um preço tão alto que quase ninguém conseguia comprar. Então esse soldado aqui, ele fala isso com Paulo. Olha só para você ver o versículo 28. Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Porque esse soldado romano entendia que para conseguir a cidadania romana, ou você tinha que ser filho de romanos, ou você compraria a cidadania romana, que isso custaria talvez as economias de sua vida. Se você economizasse dos seus 18 anos de idade até você alcançar aí os 40, talvez você conseguiria comprar a cidadania romana. Mas não se sabe como os pais de Paulo eram romanos. E foi através dos pais de Paulo que ele alcançou a cidadania romana. Porque ele diz: eu a tenho por direito de nascimento. Então nós não sabemos se os pais de Paulo compraram a cidadania ou se eles eram cidadãos romanos. Tá? Então Paulo ele era romano por nascimento. Os que iam interrogá-lo retiravam-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Então agora eles se acham em dificuldade novamente, porque agora eles não podem mais fazer com Paulo o que eles achavam que poderia fazer. Porque quando eles prendiam um gentio, ou qualquer outro cidadão que não fosse romano, eles faziam o que eles quisessem. Batiam, espancavam, até chegar do julgamento, a pessoa talvez já estaria morta. Versículo 30. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, liberou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes, todo o sinédrio. Olha para você ver a importância de Paulo. Principalmente por ele ter se declarado um cidadão romano. Então agora eles vão vai reunir ali o alto escalão, né, para que eles possam entender o que estava acontecendo com Paulo. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Então agora vai começar o julgamento de Paulo a partir do capítulo 23. E por aqui eu paro. Não vou me atrever a passar para o capítulo 23. Vou deixar essa responsabilidade para o nosso pastor Felipe. Alguma dúvida, irmãos? Então aqui foi um breve relato sobre o motivo pelo qual eles queriam matar Paulo, mais um dos motivos. Paulo explicando para eles o que aconteceu para que ele se passasse agora de um judeu que acreditava nas leis somente para um judeu que acreditasse em Jesus, um judeu convertido. Tá? E agora Paulo se declara, eles iam levar Paulo para prendê-lo e açoitá-lo. Paulo se declara romano, judeu romano, e eles se ficam preocupados e reúnem o alto escalão para julgar Paulo. E a partir agora do capítulo 23 vai começar o julgamento de Paulo. Que Deus abençoe os irmãos. Espero ter contribuído com esse estudo. Se tiver ficado alguma dúvida, os irmãos, fiquem à vontade. Se não, vamos orar para que Deus possa nos dar graça e nos ajudar a compreender a sua palavra ainda mais.